Olá, sejam bem-vindos. Eu sou André Sobreiro e como vocês vão ver aqui no banner, essa é a 11ª parte para estudo desse texto extraordinário de Allan Kardec, como vocês vão se lembrar, publicado na Revista Espírita de abril de 1864 e publicado também na segunda introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando já há 11 encontros o controle universal do ensino dos espíritos. Vamos nos lembrar que, se você quiser usar o nome correto, nós deveríamos chamar de autoridade da doutrina espírita, né? Mas, como esse nome, né, o controle universal do ensino dos espíritos, ficou consagrado, vamos deixar assim, né? Não é nossa função aqui ficar polemizando sem necessidade. Então, esse é o 11º encontro para estudo desse texto maravilhoso de Allan Kardec, publicado, repito, na Revista Espírita de abril de 1864, e também na segunda introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, livro esse que foi publicado no mesmo ano, já citado aí, 1864. Vamos iniciando, então, nosso estudo, retornando ao texto, quando Allan Kardec vem nos dizer assim: suponhamos seja prazeroso a alguns espíritos ditar sobre qualquer título um livro em sentido contrário. Ou seja, escrever um livro desmentindo tudo aquilo que Allan Kardec conseguiu nas suas pesquisas com os espíritos e até criando sistemas e teorias contrárias. Suponhamos mesmo que, com intenção hostil, objetivando desacreditar a doutrina, a malevolência suscitasse comunicações apócrifas, comunicações sem assinatura ou com assinatura falsa. Que influência poderiam exercer tais escritos, desde que, de todos os lados, desmentissem os espíritos? Então veja que alguns espíritos aí poderiam estar, segundo o texto de Kardec, e estão, se nós formos falar o português correto, tentando criar teorias contraditórias, tentando criar formas de deturpar a mensagem, de colocar opiniões pessoais acima de determinados pontos discutidos aí na coletividade por Allan Kardec, né, a conclusão do ensino coletivo dos espíritos filtrado por Allan Kardec. Isso está acontecendo, tá? Nós não estamos aqui para suscitar julgamentos com relação a espíritos, médiums, editoras, enfim, nós estamos aqui para entender que o individual não tem força sobre o todo, que a opinião não tem força sobre a verdade. É isso que Kardec está tentando nos trazer aqui. Então, existem livros contraditórios com relação a Kardec? Sim, muitos. Maldosos? Não. Devo jogar o livro fora? De forma alguma. Pequenos pontos, às vezes, desmentem. Às vezes, o livro tem muito mais situações e informações antidoutrinárias do que propriamente doutrinárias, mas a gente sempre tem alguma coisa boa. Então, vale esse movimento de filtragem para a gente entender quais são as partes boas desses livros, para não ter que jogar o livro fora, condenar o livro, condenar espíritos, condenar médiums, tá? Mas esse movimento que Kardec está descrevendo aqui, ele acontecia na época de Kardec e ainda está acontecendo, tá? Espíritos, não digo por maldade, vamos nos lembrar do texto aqui, quando Kardec diz assim, ó: suponhamos mesmo que com intenção hostil, objetivando desacreditar a doutrina, a malevolência suscitasse comunicações apócrifas. Então, eu não estou dizendo que seja malevolência, eu não estou dizendo que seja intenção hostil, mas que tem pontos antidoutrinários na maioria dos livros aí que o movimento espírita gosta, e isso a gente não pode negar. Quanto a isso, Kardec diz assim, ó: que influência poderiam exercer tais escritos, tais textos, tais ideias, desde que de todos os lados os desmentissem os espíritos? Ou seja, essa base segura que veio de todos os lados, com essas informações migrando para Kardec e ele fazendo esse controle com o espírito de verdade, capitaneando o processo, o guia espiritual de Kardec, o anjo guardião de Allan Kardec, o processo, apesar dos percalços e das dificuldades,
transcorreu de forma segura e nós temos essa base sólida e mais do que segura na obra do codificador. E ele prossegue, é com a adesão destes, né, dos espíritos, que se deve garantir aquele que queira lançar em seu nome um sistema qualquer. Do sistema de um só, veja, da individualidade ao de todos, ou seja, o coletivo, ainda que com algumas filtragens, medeia a distância que vai da unidade ao infinito. Mas, infelizmente, é isso que nós acabamos fazendo, gente. A gente pega sistemas individuais, ideias de espíritos imperfeitos, e coloca como sendo a verdade, como sendo a atualização da doutrina, e é aí que nós estamos escorregando. E Kardec prossegue. Que poderão conseguir os argumentos dos detratores sobre a opinião das massas, quando milhões de vozes amigas, provindas do espaço, evidentemente os espíritos, se façam ouvir em todos os recantos do universo e no seio das famílias, a infirmá-los. Então, esses argumentos isolados, individuais, perdem a força quando nós estudamos essa base segura, quando nós entendemos quais são as ideias dos espíritos que se comunicaram através dos médiuns e as ideias foram remetidas a Allan Kardec e o codificador tinha esse capricho, né, esse método sério, criterioso, rígido, inclusive, de fazer o seu movimento de busca da verdade através desse todo, ou seja, onde os espíritos respondiam a mesma coisa, onde as ideias eram iguais ou muito parecidas, ou iguais na forma, ou iguais no fundo, às vezes um pouco diferentes na forma, mas quando o fundo era igual, ou pelo menos muito parecido, a gente viu isso lá no filme Kardec, quando as respostas quanto à primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né, o que é Deus, vinham um pouco diferentes, mas no fundo a ideia central ficou registrada, né, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então a gente vai entendendo esses movimentos de Kardec e vai se sentindo cada vez mais seguro, tá? Para evitar uma série de problemas, inclusive os pseudocientificismos, né? Essa coisa de querer misturar a ciência espírita com a ciência formal e querer trazer conceitos da física quântica, que é um movimento errado, porque a física quântica estuda a matéria, a doutrina espírita ou a ciência espírita estuda o espírito, as coisas não estão relacionadas, tá? O ponto de união das duas aí é o perispírito, porque o perispírito é matéria, mas nem assim nós vamos ter condições de um diálogo seguro por enquanto, porque o perispírito é um tipo de matéria chamada fluido, esse fluido ainda não tem uma discussão profunda na chamada física quântica ou nas ciências que estudam a matéria, então toma cuidado com esse tipo de afirmação, gente, a gente não tem segurança para fazê-las ainda. E o codificador prossegue. A esse respeito, já não foi a teoria confirmada pela experiência? Que é feito das inúmeras publicações que traziam a pretensão de arrasar o espiritismo, ou seja, no tempo de Kardec já havia resistência, já havia movimentos contrários à doutrina, principalmente da igreja dominante da época, porque perderia o seu poder. E aí nós gostamos daquela teoria, nós trabalhamos bastante nos nossos estudos, gente, que aquele que se esclarece se liberta, ou seja, ele deixa de ser manipulado, ele aprende a pensar, entre aspas, né, porque isso é um termo materialista, mas vocês vão entender. Aquele que se instrui, aprende a pensar pela própria cabeça, já não precisa mais de sacerdotes, de gurus, e é lógico que aqueles que gostam do movimento de centralização, ou seja, não faça nada sem me consultar, não faça nada sem me ligar, e os sacerdotes religiosos, de uma forma geral, têm essa característica, e eles não querem perder esse poder. Então, o materialismo se dói contra Kardec na época, a igreja dominante se dói contra Kardec na época, e a gente ainda vai ter uma parte desse movimento hoje, já não tanto do materialismo declarado, mas do materialismo disfarçado, né? Quando nós encontramos algumas pessoas dizendo assim, morreu, acabou, eu não acredito em nada disso, mas ele reza para o santinho dele, e a gente vai perceber que as falas as falas se desmentem, vamos dizer assim, né? Elas não têm não tem a força de um alicerce bem feito, porque se não existe nada depois da morte,
é por que ele está rezando para um santo, por que ele está rezando para uma alma, para uma mãe, para uma avó, etc, etc, né? Então, esse materialismo disfarçado e as próprias religiões que, de alguma forma, não estão 100% interessadas em libertar as pessoas, não estão 100% interessadas em fazer uma dinâmica de orientação das pessoas, também se doem quando alguma forma de pensamento visa esse processo de libertação, porque vai levá-las à perda dos fiéis. Mas vamos retornando para o texto aqui. Que é feito das inúmeras publicações que traziam a pretensão de arrasar o espiritismo, qual a que sequer lhe retardou a marcha, ou seja, causa ali um probleminha local, mas que não atrapalha a propagação das ideias. Até agora, não se considera a questão desse ponto de vista sem a contestação de um dos mais graves. Vamos ver o que é isso. Cada um contou consigo essas teorias contraditórias, essas ações na tentativa de atrapalhar, de denegrir o espiritismo. Cada um contou consigo mesmo, sem contar com os espíritos. Nós podemos até aqui, gente, considerar que, pelo processo de simpatia, lógico que eles contaram, né? Esses detratores contaram com os espíritos que querem fazer esse mesmo movimento. Nós fizemos um comentário sobre o texto Falsos Cristos e Falsos Profetas, os falsos profetas da erraticidade, num evangelho na rede, para os nossos amigos da Rede Amigo Espírita, né, nossa parceira, meu querido amigo Zé Aparecido, e esse vídeo também está aqui no meu canal, o Zé permitiu que ele fosse publicado também no meu canal, e ali nós comentamos, gente, já que nós estamos falando dos falsos profetas da erraticidade, ou seja, os falsos profetas desencarnados, a gente não pode ignorar que há espíritos que trabalham sim contra o processo de emancipação, não é emancipação no sentido de sair do corpo, lá naquilo que André Luiz chamou de desdobramento, né, pelas mãos do Chico Xavier, da emancipação da humanidade, esse objetivo natural que a humanidade deveria ter, mas não consegue enxergar na sua grande maioria, que é o da libertação, o de pensar por si, de saber o que fazer, sem a necessidade de ter um sacerdote, um governante, um chefe. Ou seja, saber o que fazer, vai lá e faz. Eu sei que eu tenho que fazer, eu vou lá e faço, sem que eu precise de gente tomando conta, se está fazendo, se não está. Esse processo de libertação, esse processo de emancipação da humanidade, ele não interessa para aqueles que são dominantes. Por quê? Porque a pessoa que se esclarece, ela não vende mais o voto. A pessoa que se esclarece não cai mais em qualquer conversinha fiada. Então, é impossível negar, creio eu, que há espíritos aqui na Terra, alguns encarnados, outros não, e aqueles que estão encarnados muitas vezes servem de instrumento para esses desencarnados, que não gostam desse processo de libertação, que fazem a sua dinâmica interna para não permitir que se faça essa libertação, ou seja, para manter as pessoas na ignorância e, como consequência da ignorância, o domínio que é realizado. Tá? Então, aquele que não se instrui, aquele que ignora, aquele que desconhece, se vê quase que na obrigação de acreditar em tudo que escuta, porque ele não tem conhecimento e nem argumento para pelo menos pensar. Se você não quer discutir, pelo menos pensar. Não, eu acho que não é bem assim, eu já estudei isso, não é bem assim que a coisa funciona, não. Mas vamos seguindo aqui, retornando ao texto. O princípio da concordância é também uma garantia contra as alterações que poderiam sujeitar o espiritismo às seitas que se propusessem apoderar-se dele em proveito próprio e acomodá-lo à vontade. E esse é outro movimento que, na nossa humilde opinião, está acontecendo. Muito do que é discutido em nome de doutrina espírita hoje é, na verdade, catolicismo disfarçado. E aqui eu quero fazer um pequeno adendo, vamos dizer assim. Nós temos profundo respeito pelas ideias católicas, nós temos profundo respeito pelo movimento católico. Só que as ideias católicas, de uma forma geral, não batem com as ideias espíritas. E o lugar das ideias católicas é lá na Igreja Católica, entre o movimento católico. Tá?
Então percebam que cada pessoa que vem para a casa espírita traz a sua bagagem espiritual, religiosa, cultural. E se nós deixarmos, meus amigos, cada pessoa que faz esse movimento de vir para a casa espírita com a sua bagagem vai tentar adequar não a doutrina, mas a prática espírita às suas crenças. Então a gente já percebeu que tem muito de catolicismo nas atividades e nas crenças que se dizem espíritas. Tem protestantismo? Tem. Tem práticas trazidas da Umbanda? Tem. Todas essas doutrinas merecem o nosso respeito? Óbvio que sim. Mas o lugar das ideias da Umbanda é lá nos centros de Umbanda. Eu não vou nem usar a palavra terreiro, porque pode soar de uma forma pejorativa e não é isso que eu quero dizer. As ideias da Umbanda são significativas, têm que ser respeitadas. Mas se não batem com as ideias espíritas, que se respeite. Respeite. Mas respeita aqui também. As ideias protestantes batem com a doutrina espírita? Essencialmente não, porque eles são contra a comunicação com os espíritos. Se apegando muitas vezes na proibição de Moisés, então como é que nós vamos tentar conciliar isso? Não tem conciliação. Merecem respeito? Sim, mas nós também merecemos. E as ideias católicas estão alastradas no movimento espírita, porque o céu mudou de nome, virou colônia espiritual. O inferno mudou de nome e de aparência, virou umbral. E muitos outros dogmas discutidos em movimento católico, repito, merecem todo o nosso respeito, mas não batem com as ideias espíritas. São discutidos à torta e à direito, perdendo totalmente o foco do estudo da doutrina espírita. E poderíamos citar muitos outros exemplos aqui, inclusive das ciências formais, das ciências tradicionais, as ideias essas que foram trazidas para o movimento espírita erradamente, na nossa opinião, e na opinião de muitos amigos que estudam a obra de Kardec e que concordam conosco que essas ideias deveriam ficar lá nos laboratórios. Física quântica não tem uma relação direta com o espiritismo. Repito, há um ponto de convergência? Sim, o perispírito, porque o perispírito é matéria, mas não é matéria que a física quântica estude. Então ainda não dá para conversar de forma tão absoluta como se tem pensado, não. Ainda dá para esperar mais um pouco aí, vamos ver como é que a ciência formal, a física quântica, por exemplo, evolui na pesquisa da matéria até chegar no fluido cósmico. Quem quer que tentasse desviá-lo do seu providencial objetivo, mal sucedido se veria pela razão muito simples de que os espíritos, em virtude da universalidade de seus ensinos, ou seja, daquilo que é ensinado exatamente igual em inúmeros pontos, através de médiuns que não se conhecem, então não tem o risco de um ter psicografado igual o outro, ou de ter copiado o outro, farão cair por terra qualquer modificação que se divorcie da verdade. Então os espíritos estavam trabalhando na época de Kardec, eu diria hoje estão também, estão nos ajudando. Nós quem? Aqueles que querem a doutrina espírita do jeito que Allan Kardec deixou. Sem as distorções, sem as introduções, sem esses enxertos antidoutrinários, respeitáveis. As ideias são respeitáveis, mas as ideias católicas, o lugar delas é na Igreja Católica. Protestantes, mesma coisa. Espiritualistas, da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, todas elas são respeitáveis, mas o lugar delas é lá. E em doutrina espírita, nosso movimento é o de filtragem. Nós buscamos a verdade, nós buscamos separar o joio do trigo em termos de informação espírita. E aqui a gente vai encerrando, então, esse que foi o 11º encontro para estudo desse texto extraordinário, que suscita tantas reflexões, que o movimento costuma chamar de controle universal do ensino dos espíritos. Se você puder, meu querido amigo, minha querida amiga, se inscreve aí no canal, passa esse vídeo para frente. Nossa ideia é provocar reflexões, é fazer o pessoal pensar, não é fechar e dizer que isso aqui é a verdade absoluta, quem somos nós para isso? Mas a nossa ideia é suscitar essas reflexões importantes que vão fazer com que a gente pense, porque é para isso que o espírito existe, né? O pensamento é o atributo essencial do espírito. Então vamos pensar de forma madura e de forma lógica. Então se inscreve aí no canal, compartilhe o vídeo, deixa o seu like, seu joinha, deixa o seu comentário, vamos aprender a usar o método de Kardec,
que é o de publicar a ideia e verificar a repercussão. E a melhor forma de repercutir esse material é o comentário no próprio vídeo aí no YouTube. Não tem como todo mundo ter o meu WhatsApp. Eu não teria controle sobre a situação. As redes sociais têm as limitações dela. Não é toda hora e não é todo dia que a gente consegue entrar lá no Facebook Messenger. Não é todo dia e toda hora que a gente consegue ir ao direct do Instagram. Mas o comentário do vídeo a gente dá uma passada todos os dias e, se precisar, a gente vai intervir, a gente vai responder, a gente vai colaborar. Ok? Então deixa o seu feedback aí. Obrigado, gente. Deus abençoe e até o próximo encontro, se Deus quiser.